Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto, e louvado seja Deus porque você escolheu estar aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Antes de nós começarmos a nossa lição, vamos orar a Deus pedindo que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Suplicamos, Senhor, o perdão dos nossos pecados e suplicamos que o Senhor nos transforme para que possamos viver em novidade de vida. Venha nos instruir nesse momento através da Tua palavra. Entregamos também todas as nossas dores, angústias, sofrimentos, ansiedades, lutas, todos os nossos sonhos nas Tuas mãos. E o fazemos, confiando que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de hoje tem como título A Disciplina do Nosso Pai. Vamos ver aqui, hein? Leia Hebreus capítulo 12, do verso 5 até o 13. Qual é a mensagem para nós e de que forma ela se encaixa no que temos estudado neste trimestre? Queridos irmãos e queridas irmãs, eu vou ler a partir do verso 4. Vejam só aqui. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Vocês conseguiram entender qual é a mensagem para nós aqui? Vejam os comentários da lição da Escola Sabatina. Em Hebreus capítulo 12, do verso 5 até o 13, Paulo descreveu as provações no contexto da disciplina. Nessa passagem, aparecem diferentes formas da palavra disciplina. No mundo grego, essa era a palavra mais básica para instrução. Portanto, entender a disciplina é entender como Deus nos instrui na escola da fé, descrita por Paulo antes em Hebreus capítulo 11. Ao longo de Hebreus 11, o apóstolo retratou homens e mulheres de fé. Sua fé foi o que os manteve quando enfrentaram todo tipo de situação difícil. No capítulo 12, Paulo se voltou para nós, leitores, observando que, assim como tantas pessoas antes de nós perseveraram em meio a adversidades incríveis, também podemos correr e terminar a carreira da fé. A chave é manter os olhos em Jesus, como está escrito ali em Hebreus capítulo 12, verso 2, para que ele seja um exemplo em tempos difíceis, como é mencionado em Hebreus capítulo 12, verso 3. Ler o capítulo 12 é como ganhar um par de óculos de leitura, sem os quais nossa visão ou compreensão das dificuldades sempre será confusa.
mas olhar através dessas lentes corrigirá a explicação borrada sobre o sofrimento que nossa cultura impõe. Então, seremos capazes de entender claramente e responder às provações com inteligência. Leia através dos óculos de Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o 13. Concentre-se nos versos 5 ao 13 e responda: qual é a fonte da disciplina? Qual é a nossa resposta à disciplina? Qual é o objetivo da disciplina? Bom, querido irmão, querida irmã, eu vou deixar a leitura do restante aqui do capítulo 12 para vocês. Nós já lemos aqui do verso 4 até o verso 13, mas deixo aí para que vocês leiam desde o início do capítulo 12, tá bom? E aí eu vou colocar algumas respostas aqui que são uma mistura da resposta da lição com algumas coisas que eu pensei também. Qual que é a fonte da disciplina? Lembrem-se, quando nós estamos falando de disciplina aqui, estamos falando de instrução, né? Às vezes a gente associa disciplina só com correção, algo muito pesado. Mas tem a ver com correção também, porque é falado aqui, né, no trecho que nós lemos, que Deus corrige a todo filho que recebe, né? O Senhor corrige a quem ama. Vejam só. Então tem a ver com correção também, mas também tem a ver com instrução. E aqui, a fonte da disciplina, como nós lemos aqui, como foi falado, é Deus, o Senhor. Mas muitas vezes a gente enxerga Deus como alguém carrasco, sabe, meu querido irmão, minha querida irmã? Só corrigindo, onde tudo que nós fazemos está errado e Deus está corrigindo a cada um de nós o tempo todo. E isso acaba sendo uma visão muito distorcida de quem é Deus. Portanto, pensem em Cristo também. Jesus instruiu e corrigiu os seus discípulos quando ele esteve aqui. E não há diferença de caráter entre Cristo e o Pai, querido irmão, querida irmã. Às vezes nós temos uma visão muito mais amável de Jesus do que do Pai. Mas não há diferença de caráter entre eles. Não há diferença de maneiras aqui, né, ou de compaixão de Cristo, por exemplo, em relação às pessoas, e do Pai em relação às pessoas. Portanto, querido irmão, querida irmã, quando pensarmos aqui que o Senhor nos dá a correção, nos dá a disciplina, nos dá a instrução, pensemos também que é Jesus que faz isso. Associemos a imagem do Pai com a imagem do Filho. E aí, vamos para a segunda pergunta. Qual que é a nossa resposta à disciplina? Nós devemos nos sujeitar, devemos perseverar e não desanimar. É verdade que muitas vezes as coisas ficam difíceis, mas devemos confiar em Deus, querido irmão, querida irmã. E qual é o objetivo da disciplina? Isso eu achei fantástico na lição de hoje, porque muitas vezes a gente fica pensando na disciplina, na correção, e a gente não consegue entender qual que é o objetivo, mas nós lemos aqui que o objetivo da disciplina é tornar-nos participantes da santidade de Deus, tornar o nosso caráter semelhante ao caráter de Deus. Vejam só, olha só o que diz aqui, ó. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Esse é o objetivo de Deus quando Ele nos corrige, quando Ele nos instrui, querido irmão, querida irmã, que nós possamos nos lembrar disso, que há um objetivo maravilhoso por trás de tudo isso. Agora, querido irmão, querida irmã, a lição vai finalizar trazendo o seguinte para nós. Leia Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 13 novamente. Faça uma lista de todas as razões para se ter esperança. Como você experimentou essa esperança em tempos de instrução espiritual? Então, agora é algo muito pessoal, meu querido irmão, minha querida irmã, mas eu sugiro que vocês façam esse exercício, tá bom? Um grande abraço e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.